Prosseguindo, segundo vídeo sobre Deus, o único Deus e singular. Sabemos que a nossa fé, ela provém da fé abraânica. A fé cristã, ela vem da fé abraânica. E a fé abraânica, ela é monoteísta. Ela acredita no único Deus, criador de todas as coisas, e em seu filho, o primogênito, né, da criação, da geração. Por falar criação, não quer dizer que Cristo foi criado. Ele é bem claro que é filho primogênito, né? E unigênito. A Escritura vai dizer sobre isso. Quando tratamos desse assunto na fé abraânica, é importante dizer que o que mais fere essa fé monoteísta é o politeísmo. E não há dentro da fé abraânica um conceito aonde nós colocamos outro ser de pé de igualdade a Deus. E isso é notório em todo o Evangelho. No Novo Testamento, nas cartas paulinas, não tem Deus em pé de igualdade. Isso é um conceito que ao longo do tempo surgiu de duas pessoas que eram pensadores e que colocava. E primeiro ponto de vista aqui é entender a diferença entre o conceito de pensamento religioso israelita judaico e o conceito greco-romano, que é o conceito que deu origem a essa linhagem trinitarista de um Deus que é constituído de três seres, aonde o Pai está de pé de igualdade com o Filho de pé de igualdade com o Espírito de pé de igualdade com Deus. É uma coisa hiper absurda quando você examina as Escrituras de maneira correta. Não há um pé de igualdade de Cristo e a Bíblia é clara em explicar isso. Se nós formos aqui observarmos de ponto de vista do Novo Testamento, sem adentrar primeiro no Velho, a gente já desmascaramos biblicamente essa tese. Mas primeiro, antes de nós aprofundarmos no Novo Testamento, vamos entender a questão da criação em Gênesis 1 até 25, falar um pouco do 26, porque no 1:25 o escritor está passando para aquele povo israelita que está saindo do Egito, um povo politeísta, aonde viveram mais de 400 anos ali, e aonde a sua cultura e suas crenças já estavam mistiçadas, já estavam ali secretizadas. E o que acontece? Ele vai começar a escrever que Deus é único e é criador de todas as coisas. E aí no livro, no primeiro do Gênesis, diz: no princípio criou Deus céus, no plural, e terra, no singular. E vai descrever até o versículo de número 25 de forma Deus singular. No versículo 20, de número 26 do primeiro de Gênesis, ele vai aplicar: disse Deus, Deus no singular, façamos o homem, um diálogo, nós conforme nossa imagem e semelhança. Então Deus, antes de tudo, ele criou e gerou o seu filho. Ele gerou o seu filho antes de tudo. O primeiro projeto de Deus é trazer o Redentor da humanidade. Então, primeira coisa é gerado Jesus, primogênito de toda a criação, de toda a geração. E a Bíblia vai estar refletos dessas informações. Ele cria, ele gera, ele projeta. Então aí está o primeiro homem lá no céu. A primeira imagem de Deus. Digamos, a primeira representação de Deus é Jesus. É o Messias. E por ele é feito todas as coisas. Mas pelo o Espírito dele, pelo o Espírito do Messias, é feito todas as coisas. E a Bíblia vai dizer
isso claramente. Por quê? Porque quando Deus projeta esse planeta, ele projeta na sua onisciência todas as coisas. É tanto que a Bíblia vai nos dizer que Deus projetou até o mal ou o ímpio para o dia da sua destruição. É bom entender que Deus não tem inimigo. Nada se opõe a Deus. As pessoas podem se opor à ideologia de não querer adorá-lo e por falta de entendimento as pessoas se apegam às idolatrias ou o ateísmo e não querem acreditar. Mas isso também já é um projeto do próprio Deus, porque diz que ele fez, ele criou o iníquo, o ímpio para o dia da sua destruição. Então, nada se oculta a Deus, mas é preciso nós podermos passar para as pessoas a maneira escrita do que temos da fé abraâmica para que elas entendam e que fujam rapidamente, enquanto há tempo, dessas fábulas, desses cânticos teológicos, dessas questões que as pessoas atiram dentro dos livros de maneira tosca e brusca e querem induzir nas pessoas uma verdade que não é bíblica. Um conceito não quer dizer que é uma verdade bíblica. A Bíblia não se contradiz. A Bíblia, ela interpreta ela mesma. Então vamos aos textos. Em Gênesis, como já falei, 1:26, tá? Desçamos e façamos. Faz o Adão, o primeiro homem terrestre. E o que acontece? Segue-se aí. Quando nós vamos ver que Moisés, ele recebe inspirações e começa a montar as leis, muitas das leis foram da autoria de Moisés, e isso vai se esclarecer grandemente, que eram leis para que pudesse trazer uma organização no meio do povo para aquele momento, para aquela preparação. E muitas das vezes o homem ao longo das histórias, mesmo acertando, não estou dizendo que Moisés aqui errou ou errando, eles atribuem, né, o seu sentimento a isso foi uma revelação do Espírito, foi Deus que falou. E nem tudo foi Deus que falou. Nem tudo foi Deus que falou. E quando nós vamos ver no Decálogo, os 10 mandamentos, o primeiro mandamento, acima de tudo, está: ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é único. E quando nós vamos ver em Deuteronômio, isso é claro. E aí as pessoas começam a pegar a palavra judaica e dizer, mas essa palavra aparece lá em Deuteronômio e também aparece aqui. Mas você tem que ver muito bem que uma palavra, ela pode ser, que nem a palavra Echad, ela pode ser no singular e ela pode ser no plural. Tem que se ver como está sendo aplicado dentro do texto e o contexto. Quando nós temos essa consciência de entender a colocação, até mesmo na língua portuguesa, a palavra ela tem o mesmo valor da palavra echad, que é unidade simples e unidade composta, né? Eu coloquei sobre a mesa uma uva, uma unidade. Eu coloquei na mesa um cacho de uvas. Aqui eu coloquei uma unidade composta de várias uvas. Então a gente tem que entender muito a gramática. E eu tenho pouca leitura, mas quando eu vou ler um texto e eu estou querendo estudar alguma coisa, eu foco muito na gramática. Agradeço isso às minhas professoras, né? Professora Nair Araújo, professora Vera Lúcia Mendes, professora Nair, lá na minha alfabetização. Então elas falavam muito disso, isso ficou registrado em mim. E hoje eu vejo a importância do meu ensino lá atrás, na Bahia, para que eu pudesse hoje estar estudando as escrituras. E isso me vem na cabeça vivamente o que falavam essas professoras, né?
o que falava a professora Nilma, né, a professora das Neves. Então, isso era muito importante. E essa linguagem portuguesa, ainda que eu não consiga pronunciar de maneira correta, mas me dá o entendimento de extrair os textos. Então, quando nós observamos essas questões que está sendo colocada sobre a Trindade e observamos os textos, nós não temos nenhum texto aonde vai afirmar uma pluralidade em Deus. É importante entender isso. Não há pluralidade em Deus.